Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Tudo bem aí com vocês? Bom, hoje nós vamos ver uma aula sobre um assunto que a gente já começou, que é o reino protista, tá? Só que hoje a gente vai ver outro grupo dentro do reino protista. Nós vimos os protozoários e hoje nós vamos ver as algas. Bom, os protozoários, eles são basicamente organismos heterótrofos, ou seja, eles precisam buscar alimento no ambiente. Enquanto as algas não. As algas são organismos autótrofos. O que é um organismo autótrofo? É aquele que produz seu próprio alimento. Então, a gente vai encontrar as algas preferencialmente em ambientes aquáticos, seja água salgada ou água doce. Mas a gente também pode encontrar em ambientes úmidos ou até mesmo fazendo associações com outros organismos. Existem algas unicelulares, ou seja, formadas por uma célula só, e também existem algas pluricelulares, quer dizer, aquelas formadas por várias células. Bom, aqui a gente tem uma estrutura básica de uma alga unicelular. Então a gente observa ali uma coisa que é muito importante, é que dentro da célula que forma a alga, existem estruturas chamadas cloroplastos. Através desses cloroplastos, as algas fazem a fotossíntese e, consequentemente, produzem o seu alimento. Além disso, claro, tem outras estruturas importantes, como vacúolos, como mitocôndrias, tá? Mas o que diferencia, nesse caso, são os cloroplastos. Existem vários tipos de algas. Então, a gente encontra algas unicelulares, algas pluricelulares, de vários tipos. Então, encontramos vários tipos de algas uni- ou pluricelulares. No caso, essas algas aqui, elas são unicelulares, tá? Então, a gente observa que essas algas, elas têm diferentes colorações. Então, a gente tem algumas que são verdes, tem outras que têm uma coloração próxima do marrom, né? Uma cor, um marrom claro, né? Então, a gente tem aqui diferentes tipos de algas, tá? Essas são algas unicelulares, que a gente classifica como diatomáceas, né? Vamos só voltar aqui rapidinho. Ó, elas, além de ter a clorofila, que é importante para fazer a fotossíntese, elas têm outras substâncias que também têm importância tanto para elas como o ambiente. Então, são algas encontradas flutuando em ambientes aquáticos, que pode ser marinho, né? A maioria vive em ambientes de água salgada, mas algumas espécies também vivem em água doce. Aqui as diatomáceas. As crisófitas. Essas crisófitas, elas são chamadas de algas douradas, por causa do tipo de substância que tem nela, né? O tipo de pigmento que tem nela. Então, eles têm uma substância, né? A crisolaminarina, e que dá essa coloração dourada para a alga, tá? Essas algas têm esse aspecto. Então, quando você olha no ambiente, ela brilha, tem um brilho, o que dá essa coloração dourada. Vocês reparam que existem várias formas, né? Também são unicelulares, só que as células têm formas bastante diversas, formas bastante diferentes. Aqui a gente tem as pirófitas. Essas são importantes pelo seguinte: as algas, elas são benéficas, é claro, para o ambiente, benéficas para as cadeias alimentares. Só que, no caso das pirófitas, elas liberam uma substância química, e essa substância química, ela pode intoxicar o ambiente. Então, são um tipo de alga que, quando a gente encontra em grande quantidade no ambiente, quando tem uma explosão populacional das algas, elas acabam contaminando o ambiente. E depois que descobriram isso, pela característica de coloração da alga, né, por ser vermelha, quando ela tem grande quantidade, olhando para a água, a gente vê a água com um tom avermelhado. E aí os cientistas deram uma denominação para esse problema ambiental, eles chamam de maré vermelha. Quando se fala de maré vermelha, está se falando justamente disso, uma explosão populacional de algas pirófitas e que coloca substâncias
tóxicas em grande quantidade no ambiente, tá? Então, aqui alguns tipos de pirrófitas, no caso essas não têm coloração vermelha, tá? Então, existem vários tipos, as de coloração vermelha e essas outras aqui, que podem, então, contaminar o ambiente. Tem as euglenófitas, essas são mais famosas, até pela coloração verde delas, né, um verde mais intenso, elas são mais famosas. Então, também é comum, em determinadas situações, você olha para a água do mar, tá? Ou de rios e lagos, e você vê aquela água bem verdinha. Quando tem a coloração bem verde da água, é porque tem uma grande população dessas algas, que também são unicelulares, ali naquele ambiente. Então, aqui estão as euglenófitas, também algas unicelulares, com formatos diferentes, né? Vocês estão percebendo. Só que as algas, elas também podem ser pluricelulares. Então, quando você vai num ambiente, por exemplo, você vai numa praia e você vê na areia o que você parece que são folhas jogadas na areia. Na verdade, não são folhas. Na verdade, aquilo ali são algas pluricelulares. Então, elas podem servir também até para alimentação, né? Existem culturas, existem povos que usam essas algas, inclusive na alimentação. Então, aqui a gente tem exemplos de algas clorofícias. Então, isso aí é fotos tiradas dentro da água, claro, né? Embaixo da água. Então, essas são dois tipos de algas clorofícias. Repara, uma coloração, um verde bem intenso. Mas a gente também encontra outros tipos de algas. Então, também pluricelulares, só que essas têm uma coloração avermelhada. Então, se a pessoa mergulha, ela pode encontrar algas com diferentes cores. Tanto unicelulares como pluricelulares, mas a pluricelular é fácil, você visualiza sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de equipamento especial. Então você olha essas algas com uma coloração avermelhada, bem bonita. No caso ali, essas algas elas estão junto a corais, estão ali embaixo. O coral, e elas estão fixadas ali sobre um coral. Então são as chamadas algas rodofícias, com essa coloração avermelhada, com tons diferentes de vermelho, até porque tem espécies diferentes também. E, finalmente, a gente olha essas algas felfícias, também pluricelulares, só que com uma coloração próxima de um marrom, né? São as chamadas algas marrons, até. A gente também vai encontrar em ambientes aquáticos, claro, né? Mergulhadas, fixas em algum substrato. Então, você vê aí do seu lado esquerdo um tom de um marrom mais intenso, né? Um marrom mais forte. Essas algas felfícias também têm diferentes colorações, né? Ali do lado um verde com alguns pontos marrons e do lado direito elas com a coloração toda do talo, que é o corpo da alga, amarronzada. Tá bom, gente? Bom, hoje foi tranquilo, né? Rapidinho. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Caso queiram olhar alguma outra videoaula, lembrem-se, entra lá no canal, no YouTube. Se vocês quiserem receber as notificações de novos vídeos, é só se inscrever no canal. Claro que isso é só se você tiver realmente, se você puder fazer, né? Se você puder fazer, se inscreva no canal, você recebe as notificações de novos vídeos, que tem até outros vídeos, né? Além desses, tem o vídeo de outros assuntos também que eu coloco para vocês. Tá bom, gente? Mas é claro que também é só olhar aquela aula que a gente fez exclusivamente para vocês, tá? Até uma próxima. Vamos lembrar sempre, é importante ficar em casa nesse momento. Nós ainda estamos com um problema sério da pandemia, então fique em casa. A gente se encontra aí num próximo momento. Tá legal, gente? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.